Olá, meus amigos e minhas amigas, sejam bem-vindos ao Caleidoscópio, um programa dentro do canal Periscópio, onde eu trago todas as segundas-feiras curiosidades das mais variadas. Eu sou Thiago Queiroz e neste vídeo vou falar sobre um tema no mínimo polêmico, que é o patrimônio do recém-falecido ditador cubano Fidel Castro. Eu sei que muitas pessoas têm opinião contrária sobre o que será apresentado aqui durante o vídeo, e outras tantas vão concordar com o que irei falar, mas eu quero ressaltar que as informações que serão apresentadas foram obtidas através de publicações de veículos de comunicação renomados e bem conceituados, e também através do relato de pessoas ligadas a Fidel Castro e que conviveram com ele durante muitos anos. Não obstante, mais do que apresentar uma pretensa verdade definitiva, o objetivo deste canal é promover o debate dos temas apresentados. Portanto, se você quiser deixar suas observações, sejam elas favoráveis ou não ao que é apresentado nos vídeos, sinta-se à vontade, o canal está de portas abertas para receber os seus comentários. Mas antes disso, curta o vídeo e se inscreva no canal enquanto roda a vinheta. Pessoal, no dia 26 de novembro de 2016 faleceu o líder comunista Fidel Castro, ditador de Cuba durante várias décadas, e ele faleceu aos 90 anos. A causa da morte não foi divulgada, até hoje é meio nebuloso, mas é possível deduzir que esteja ligado a alguma complicação de saúde, já que ele estava bastante idoso e tinha várias complicações de saúde, tinha inclusive câncer de intestino, que foi se agravando ao longo dos anos e debilitou bastante a saúde dele. Inclusive, nos seus últimos anos de vida, ele se afastou do cargo de líder máximo de Cuba. Suas aparições públicas foram cada vez mais raras. É interessante que é possível notar que ao longo dos anos, além de diminuir enquanto ele ainda estava exercendo o poder em Cuba, enquanto as suas aparições públicas iam diminuindo, era visível que a saúde dele ia se debilitando cada vez mais. Tanto que até ele caiu uma vez após um discurso, né? Coloca aí a queda do Fidel Castro, vale a pena a gente ver. Hasta la victoria siempre. Então ele teve uma vida bastante longeva, governou Cuba durante muitas décadas, e muitos dizem que durante esse período ele amealhou uma enorme fortuna. Segundo a revista Forbes, uma publicação norte-americana especializada em assuntos relativos a patrimônio, riqueza, aliás, esses rankings que a gente vê frequentemente, tá? Os homens mais ricos do Brasil, os homens mais ricos do mundo, das empresas mais valiosas do mundo, esses rankings todos, a grande maioria deles são elaborados pela revista Forbes. E ela publicou no ano de 2006 que Fidel Castro tinha acumulado uma fortuna de 900 milhões de dólares, se tornando assim um dos governantes mais ricos do mundo, com uma fortuna que superava inclusive a de vários membros de famílias reais pelo mundo, como por exemplo a própria Rainha Elizabeth II da Inglaterra. Fidel Castro evidentemente ficou muito indignado na época com essas afirmações, negou que fosse verdade. Não só ele, como outras figuras importantes do regime cubano negaram a veracidade das informações apresentadas, e Fidel Castro afirmou peremptoriamente que vive com apenas 36 dólares, que era o salário mensal oficial na época do presidente cubano. Eu acho um pouco difícil de acreditar nisso, partindo do seguinte princípio. Veja, o trabalho que você exerce hoje, você que está aí me assistindo, você exerceria esse trabalho em troca de 36 dólares ao mês? Muito provavelmente não.
eu também não faria o meu trabalho por $36 ao mês. Por que Fidel Castro faria o trabalho dele por $36 ao mês? É uma questão a se pensar. Executivos da Forbes, posteriormente, chegaram até a ser questionados como que Fidel Castro teria acumulado essa fortuna ao longo dos anos, e eles afirmaram que realmente é difícil fazer esse ranking, porque essas informações são sigilosas e, mais do que isso, quando são descobertas, são negadas, né? Então ele jamais iria admitir que tem ou não essa fortuna. Mas a Forbes sustenta que a sua matéria está correta e afirma que esses lucros, esse patrimônio de Fidel Castro é proveniente dos lucros das inúmeras estatais que o governo cubano possui. E outra fonte de renda muito lucrativa para Fidel Castro é com a venda de medicamentos e vacinas para vários países do mundo. Além dos veículos de imprensa que publicam irregularmente notícias sobre o suposto patrimônio de Fidel Castro, pessoas próximas a ele também dão relatos de que ele realmente possui uma vida verdadeiramente nababesca. Uma dessas pessoas é o ex-guarda-costas de Fidel Castro, Juan Reinaldo Sánchez. Ele foi guarda-costas de Fidel Castro durante muitos anos, durante 17 anos, desde 1977 até 1994. Então ele seguiu Fidel Castro muito de perto, pôde conhecer a vida privada dele bem de perto. Juan só deixou de ser guarda-costas de Fidel quando o irmão dele fugiu de Cuba numa canoa para Miami, nos Estados Unidos. Quando Fidel descobriu isso, ficou furioso e afirmou que não podia ter como seu segurança privado uma pessoa que não percebeu que em sua própria família havia um dissidente do regime. Por isso Fidel enviou Juan Sánchez para a prisão. Lá ele ficou durante 2 anos, depois foi solto e ele ficou durante cerca de 10 anos tentando fugir de Cuba. Foram várias tentativas, até que em 2008 ele conseguiu e passou a viver em Miami, nos Estados Unidos. Em 2014, Juan publicou um livro escrito em conjunto com um jornalista francês chamado Axel Gilden, intitulado A Vida Secreta de Fidel Castro, que tem inclusive uma edição brasileira. Agora, coincidentemente, ou não, Sánchez morreu cerca de 1 ano depois da publicação do livro, em meados de 2015. O livro trata de vários aspectos da vida particular de Fidel Castro, inclusive do patrimônio que ele tinha. Segundo Sánchez, Fidel possui cerca de 20 imóveis enormes, muito luxuosos, espalhados por Cuba. O preferido de Fidel, segundo Sánchez, era um imóvel de 300 metros quadrados, localizado na ilha de Cayo Piedra, localizada a 15 quilômetros ao sul da Baía dos Porcos. Lá, segundo Sánchez, é onde Fidel costuma receber seus amigos mais próximos, mais chegados. Lá ele tem também um delfinário para os seus netos, basicamente um aquário, só que de golfinhos. Então o Fidel gostava de golfinhos, tá? Aí um dia ele resolveu construir lá um aquário de golfinhos para ele, um delfinário, só isso, delfinário, uma coisa simples. Qualquer um tem delfinário, no caso, por que o Fidel não poderia ter um também? Sánchez também afirma que Fidel tem um iate particular e que ele só vai para sua residência lá em Cayo Piedra nesse iate. O ex-guarda-costas também afirma que, embora muitas famílias em Cuba tenham que dividir pequenos apartamentos, na cidade de Havana, melhor dizendo, às vezes acontece de um pequeno apartamento ser dividido por 2, 3 famílias, um apartamento onde não cabe mais que 5 pessoas com conforto. Fidel tem uma casa lá de 1.200 metros quadrados em Havana, uma área correspondente a cerca de 36 campos de futebol, que conta com vários luxos e confortos, como uma lavanderia, uma academia, um salão de jogos, uma piscina semiolímpica e, inclusive, uma sorveteria particular. Para preservar sua vida, Sánchez afirmava que Fidel Castro precisava de um verdadeiro exército de guarda-costas que exerciam várias funções
e chegavam até mesmo, alguns deles, a provar a comida e o vinho que Fidel Castro bebia antes dele para ver se não estava envenenado. Não bastava ele ter 2 chefes exclusivos só para preparar a comida dele, ele não confiava totalmente nesses chefes, ele sempre solicitava que alguém provasse a comida dele antes. Ele também tinha ordenado que suas roupas sempre passassem por um teste radioativo antes dele vesti-las. Sanches afirma em seu livro que no começo da Revolução Cubana ele realmente acreditava em Fidel Castro, nas promessas, no objetivo da revolução, mas depois que ele começou a trabalhar para Fidel e passou a conhecê-lo, ele chegou à conclusão que Fidel tinha uma vida dupla. Em público ele era ele falava sobre lutar pela liberdade, pelo povo, pela melhoria das condições de vida, e em sua vida privada ele era totalmente diferente. Ele gostava muito de luxos, de regalias, inclusive a sua própria relação familiar despertou a atenção de Sanches, porque ele afirmava que ele aparentava ser um homem muito frio, muito, não necessariamente despótico com seus parentes, mas um homem frio, distante, até mesmo da sua esposa. Ele afirma que as pessoas que ele viu Fidel ter mais apreço, um contato, um carinho mais próximo, eram as amantes dele, que ele era bastante carinhoso, sempre mandava cartas para elas, sempre enviava presentes também, chocolates, flores. E dessa forma ele afirma que ao longo dos anos foi conhecendo melhor a personalidade de Fidel Castro. Outro dado muito interessante que Sanches deixa no seu livro é sobre os supostos atentados para tirar a vida de Fidel. Fidel Castro tem muitos inimigos, a começar pelos Estados Unidos, né? Mas dentro da própria ilha ele tem muitos inimigos, até porque se Fidel precisou fazer uma revolução, ele queria matar Fulgêncio Batista, né, para chegar ao poder, logicamente existem pessoas hoje que pensam como ele, querem matá-lo para chegar ao poder também. Então ele tem muitos inimigos, e o governo cubano hoje afirma que aconteceram mais de 600 tentativas de assassinato de Fidel Castro. Sanches confirma que realmente foram muitas tentativas, mas acha esse número exagerado. Na avaliação dele foram cerca entre 100 e 200 tentativas de assassinato ao longo desses anos todos. E esse foi o Caleidoscópio de hoje, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado muito desse vídeo, e a mensagem que eu quero passar aqui é a seguinte: ninguém fará mais por você do que você mesmo. Por mais maravilhosas que sejam as promessas feitas por quem quer que seja, você não pode relegar a sua vida, o seu futuro e o seu bem-estar a terceiros, tá bom? Se você já é inscrito no canal, lembre-se de deixar aquele like bacana, e se você ainda não é inscrito, inscreva-se, temos vídeos novos toda segunda e sexta-feira. Me siga também nas redes sociais, os links estão na capa do canal lá em cima. E se você quiser também sugerir algum tema, é só deixar nos comentários ou nas minhas redes sociais, que serão muito bem recebidas. Sugestões são muito valiosas nesse canal. Eu vou deixar aqui do lado mais 2 vídeos desse canal muito interessantes. Se você quiser conhecer melhor essas histórias, é só clicar nelas, tá bom? Então por hoje é isso, nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço e tchau!